Deus, no Evangelho de Marcos. Nós estamos no terceiro culto aqui da nossa igreja, no dia de hoje. Pela manhã nós estivemos ministrando no capítulo 10 do Evangelho de Marcos, versos 32 ao 45. Agora à tarde nós demos sequência à exposição do livro do Cântico dos Cânticos de Salomão. Pregamos no capítulo 1, versículo 2, até o capítulo 2, versículo 7, com o tema Votos e Expressões de Amor de um Casal Apaixonado. Se você perdeu a exposição, por favor, vai lá no canal, veja a exposição, compartilhe a palavra do Senhor com aqueles que você conhece. E ore por essa série no livro do Cântico dos Cânticos, que não é fácil, mas que é extremamente importante para a nossa vida, não só enquanto casal, mas também como crentes, como servos do Senhor. E agora à noite nós vamos dar sequência à exposição do Evangelho de Marcos, concluindo aqui o capítulo 10. Vamos entrar, se Deus quiser, domingo que vem, no capítulo 11, e aí estaremos caminhando já para a fase final deste Evangelho bendito e sacrossanto. Então, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versos 46 ao 52, uma história bastante conhecida, tenho certeza que você já ouviu inúmeros sermões sobre esse texto, mas eu creio que a palavra de Deus, ela renova-se na nossa vida cada vez que ela é lida, que ela é ministrada com fidelidade. O Senhor tem algo novo para o nosso coração. O sentido é o mesmo, mas a aplicação que o Espírito Santo faz na nossa vida é sempre nova, renovada para a glória do seu nome. Então, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versos 46 ao 52, a história do cego de Jericó. Diz assim: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que quereis que eu vos faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Nós vamos orar e nós vamos pedir a Deus que nos abra a porta-palavra, que esse texto encontre vida no nosso coração e nos instrua. E se for possível, no final, Renato, se a gente pudesse cantar aquele cântico da harpa, não sei se você conhece, Elaine, se ela não conhecer, o pai dela vai puxar a orelha dela quando chegar em casa. Né? É um hino da harpa cristã, que fala do cego de Jericó, muito bonito, e que eu gostaria de concluir com ele. Se for possível, viu, Elaine? Dá uma olhadinha aí junto com Renato, por favor. Então vamos orar ao Senhor. Pai, a tua palavra mais uma vez foi lida e encontra-se aberta diante de nós para nossa reflexão. Senhor, tu sabes o quanto eu necessito da direção do teu Espírito para falar aquilo que vem do Senhor e aquilo que de fato está na tua palavra. Ó Deus, põe um freio na minha boca e faz com que eu seja fiel na interpretação
e na explanação do texto sagrado. Que o Teu Espírito Santo nos direcione, nos ilumine, nos instrua nesta noite. Renova esse texto na nossa vida, na nossa alma, em nosso coração, para a glória do Teu nome. É assim que eu te oro, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, mantenha a Bíblia aberta, por favor, para a gente considerar esse texto e tirar dele lições para a nossa vida. À guisa de introdução, eu gostaria de destacar alguns pontos antes de entrarmos no texto. Você tem noção do que é ser uma pessoa cega? Será que você tem noção disso? Eu não tenho, eu imagino. Mas uma coisa é um cego de nascença, que nunca viu a luz do sol, que nunca viu nada. Outra coisa é alguém que já enxergou, de repente, se tornar um cego. Que provavelmente é o que nós temos aqui, porque o texto diz que ele está pedindo ao Senhor que o faça ver de novo, que eu torne a ver. Existe uma discussão entre os exegetas, os intérpretes da Bíblia, quando compara os evangelhos, se esse homem ele já tinha sido cego desde o nascimento, ou se ele tornou-se cego ao longo da caminhada. Pelo texto aqui, dá a entender que ele tornou-se cego. E isso é mais grave e mais doloroso, com certeza, porque a pessoa, de repente, se vê numa situação de trevas, de escuridão. Mas não só isso. Esse homem, além de ser cego, ele tinha algumas coisas que a gente vai ver aqui no texto que mostram para nós a sua condição de vida, a sua vida deplorável, a sua vida miserável, e que só um milagre de Deus para mudar a vida dele. Mas a grande pergunta é, por que Marcos selecionou esse texto? Por que Marcos está contando essa história, sobretudo no fim de uma maratona que ele vem fazendo desde o capítulo 8, quando ele vem mostrando o que é o discipulado? Ele vem relatando alguns fatos, alguns episódios no ministério de Jesus, aquele momento de Jesus com os seus apóstolos, onde Jesus tem ali um diálogo mais íntimo com eles e está treinando eles. Jesus está indo para Jerusalém, está prestes a chegar em Jerusalém e enfrentar todo o sofrimento, toda a luta, toda a dor que a gente sabe que ele vai enfrentar. E antes de chegar em Jerusalém, ele começa a trabalhar mais de perto os apóstolos, a ensinar, a discipular, a mostrar o preço do discipulado e o que é ser um discípulo do Senhor. Por que Marcos coloca essa história dentro desse contexto de discipulado? Talvez porque essa história ilustra muito bem o que estava acontecendo com os apóstolos. Quem estava aqui pela manhã lembra do texto do verso 32 ao 45. Mais uma vez, Jesus está mostrando o que vai acontecer com ele em Jerusalém. Que ele vai chegar em Jerusalém, ele vai ser julgado, ele vai ser preso, ele vai ser entregue pelos sacerdotes aos gentios, ele vai ser cuspido, humilhado, ele vai ser morto em Jerusalém. E é a terceira vez que ele está falando sobre esse assunto de forma detalhada. Mas os discípulos não entendem absolutamente nada. E ao invés deles estarem preocupados com aquilo que está sendo dito por Jesus, eles estão pensando em poder, em projeção, em fama, em lugares no reino, em cadeiras no reino. Em outras palavras, eles estão completamente cegos pelo poder. Talvez seja por isso que Marcos, de forma teológica, ele termina essa narrativa do discipulado mostrando para nós a cura de um cego. E a cura desse cego, ela é emblemática, porque ela é um tipo do cego que todos nós somos, assim como os discípulos do Senhor, que mesmo diante de tanto ensino, de tanta instrução,
de tanta luz que foi lançada por Jesus, eles não conseguem enxergar o que é o Evangelho, o que é o verdadeiro Evangelho e o preço do discipulado. Talvez seja por isso que essa história está aqui dentro desse contexto. Mas essa história é tão interessante que ela está nos 3 evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas registram a história do cego de Jericó. E ela é tão interessante que ela levanta polêmica entre os estudiosos, tendo em vista que, se você comparar os textos, você vai ver que Mateus não fala de um cego, ele fala de 2. E quando você olha os textos com mais detalhe, com mais vagar, você vê que um texto diz que Jesus curou entrando em Jericó e o outro texto diz que foi saindo de Jericó. E os críticos da Bíblia vão dizer, nós temos aqui contradições na Bíblia. Aí vem os estudiosos e dizem, não tem contradição, é só você olhar direitinho, conhecer a geografia, conhecer a cultura, conhecer a época em que o texto foi escrito, que você vai ver que não tem erro nenhum. É que na época existia a Jericó antiga e uma Jericó nova. A Jericó que foi reconstruída. Então o que está acontecendo é que o que Mateus está relatando é verdadeiro. Jesus pode ter curado um cego quando estava saindo da Jericó velha e curado outro cego quando estava entrando na Jericó nova. E não tem nenhum problema com isso aqui. A outra questão é que Mateus fala dos 2 cegos, porém Marcos resolveu dar ênfase a um. Ele falou de um, mas ele não negou o outro. Marcos não está negando que foram 2 cegos, ele simplesmente está focando em um, na história de Bartimeu. Ele está chamando a atenção para esse cego aqui e não para o outro. Ele tem um propósito, enquanto Mateus achou interessante colocar os 2 cegos dentro do mesmo contexto, da mesma história, e os textos não se contradizem, eles se completam. Eu estou colocando isso aqui, a ênfase não é crítica textual, nem análise literária do Evangelho, mas estou colocando isso aqui só para você não ficar em dúvida, quando de repente você está lendo o texto, ou vê um crítico na internet falando, olha, existe aqui uma contradição. Não existe contradição. É só você conhecer a história, a cultura, a geografia, é você se aprofundar mais um pouco nos textos bíblicos, que você vê que a palavra de Deus ela é inerrante, infalível, ela é suficiente. Não existe contradição nas Sagradas Escrituras. Por favor, um texto que tem só o Novo Testamento, 2000 anos de história, será que esse texto não já foi examinado por cima e por baixo? Em profundidade? Os críticos já tentaram destruir a Bíblia e nunca conseguiram, nem vão conseguir, porque não há contradição no relato bíblico. Existem limitações nossas, nós é que temos limitações intelectuais, nós temos limitações de conteúdo, de acesso à informação muitas vezes, de conhecer a história, como eu disse, a cultura, a geografia, o que aconteceu naquele período. Nós é que temos limitações, a palavra de Deus não. A palavra de Deus sempre está certa. Ela é infalível, ela é inerrante, ela é suficiente, porque ela é palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Mas o meu foco aqui não é, como eu disse, a crítica textual. Não é estar chamando a atenção para as 2 Jericós ou para os 2 relatos. É para o texto que Marcos colocou diante de nós. O que esse texto tem para nos ensinar hoje aqui em Pirangi? O que esse texto tem para nós. Agora, olha como é que diz o texto e vamos, à medida que a gente for lendo, nós vamos extraindo daqui lições para a nossa vida. Diz o texto assim, e foram para Jericó. Jesus está naquela caminhada da Pérea para Jerusalém. Ele está indo para Jerusalém. E ele agora está se aproximando de Jerusalém, porque Jericó era a última cidade para chegar em Jerusalém. 25 quilômetros, Jesus já estava entrando em Jerusalém. Jericó era importantíssima, apesar de ter sido uma cidade amaldiçoada lá atrás,
uma cidade que existia uma maldição para quem reconstruísse ela, mas foi reconstruída e ela se tornou uma cidade importantíssima, principalmente na época de Herodes, porque Herodes embelezou a cidade. Era a cidade das palmeiras, das águas termais, era uma cidade extremamente importante, até porque os peregrinos, antes de adentrarem em Jerusalém, passavam por Jericó. E ali, dizem os estudiosos que dos quase 20 ou mais de 20 mil sacerdotes que oficiavam no templo em Jerusalém, que faziam os sacrifícios, esses sacerdotes moravam em Jericó e vinham para Jerusalém por ocasião dos sacrifícios. Então, era uma cidade rica, bonita, bela, ornamentada, que tinha muitas autoridades morando nela, que tinha muita riqueza, que era porta de entrada para Jerusalém. E diz o texto que Jesus está indo para Jerusalém, então ele passa por Jericó. Quando ele saía de Jericó, então entra aqui aquela discussão, né? Porque lá em Mateus vai falar do relato de cura entrando e aqui está colocando saindo. Ele pode estar saindo da cidade mais antiga e entrando na cidade mais nova. E aí um viu de um lado, o outro está vendo pelo outro lado, não há nenhuma contradição. Então, saindo de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. A primeira coisa que o texto coloca para nós, de forma muito clara, é a condição desse homem. Veja, meus irmãos, em uma cidade rica, bela, que tinha moradores ilustres, que tinha pessoas extremamente importantes. Alguns dizem que era também o local onde o imperador, onde algumas autoridades gostavam de passar férias. Ali existia um homem mendigando a saída daquela cidade, as portas daquela cidade. Esse homem, ele está numa condição tão deplorável que nem nome ele tem. Porque quando a gente lê aqui no texto Bartimeu, por favor, isso aqui não é o nome dele. Algumas pessoas acham que Bartimeu é o nome desse cego. Não. Bartimeu significa em hebraico filho de Timeu. Nem nome ele tem, ele é conhecido pelo nome de seu pai. Ele é conhecido pelo nome de outra pessoa. Ele é o filho de Timeu. É o ceguinho filho de Timeu. Ele não tem nome. Você já viu que coisa terrível é você não ter nome? Você não ser reconhecido pelo nome? A melhor música que um homem gosta de ouvir é o seu nome. É o seu nome sendo pronunciado. Todos nós gostamos, e é por isso que existem técnicas aí no empresariado, existem formas de você trabalhar isso muito bem. Você precisa aprender o nome das pessoas. Eu tenho uma dificuldade terrível de guardar nome. Eu preciso estar repetindo e convivendo com a pessoa, porque eu sou ruim de guardar o nome das pessoas. Mas quando você chama alguém pelo nome, já é um bom começo, porque nós gostamos de ouvir o nosso nome, do nosso nome ser pronunciado, do nosso nome ser colocado em destaque. Nós precisamos chamar as pessoas pelo nome, mas esse aqui não tinha nem nome, ele era Bartimeu, ou seja, o filho de Timeu. Era conhecido pelo nome do pai, ele não tinha um nome. Ele era cego, ele não tem nome e ele é cego. E como eu disse, pelo texto de Marcos aqui, como Jesus diz assim: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Ou seja, ele tornou-se cego e ele quer voltar a ver, que eu recobre a vista. Veja que trauma.
Veja que situação terrível. Veja que angústia poderia estar na vida desse homem. Ele não é reconhecido pelo seu próprio nome, ele é conhecido pelo nome do Pai, e ele tornou-se cego. Cego. Ele não consegue mais ver a sua família, ele não consegue contemplar o rosto dos seus filhos, ele não consegue ver as lindas palmeiras de Jericó, as belas mansões de Jericó, ele não consegue contemplar as pessoas que caminham ali por Jericó e que todos os anos multidões e multidões passam por ali indo para Jerusalém. Ele não consegue ver o rosto dessas pessoas. Você já pensou que situação terrível? O que isso provoca no coração do ser humano? Coloque-se no lugar de Bartimeu. Ele é cego, ele não tem nome, mas o texto diz outras coisas aqui. Bartimeu, cego mendigo. Ele é mendigo. Ele é pobre, miserável. Ele mendiga o pão. Meus irmãos, nós que temos o básico, a gente não pode dizer que a gente tem noção o que é mendigar, o que é padecer, o que é ter que pedir. Não tem nada mais humilhante para um homem do que ele ter que mendigar o pão. E principalmente numa situação como essa aqui, ele está na porta da cidade, mendigando migalhas que as pessoas possam lhe dar. Ele estava sentado à beira do caminho. Acho interessante que no comentário, o pastor Hernandes, falando sobre esse texto, ele diz uma coisa fantástica. Ele diz assim: a situação desse homem é tão deplorável que ele não está no caminho. Como é que diz o texto aqui? Ele está à beira do caminho. Ele não está no caminho, ele está à beira. Ele nem vai, nem vem, ele não faz parte daqueles que vão, nem dos que estão voltando. Ele não está no caminho, ele está à beira, à margem. Ele é um mendigo à margem da sociedade. Você sabe o que é isso? Você já parou para pensar na condição desse homem? Não tem nome, é Bartimeu. É cego, tornou-se cego. É mendigo e está à beira do caminho, ali assentado, esperando migalhas. Uma condição deplorável, humilhante, estarrecedora para qualquer ser humano. Assim é a vida. Assim é a história de muitas pessoas. Vivem à margem, vivem sofrendo, vivem mendigando. Agora, o que é interessante é que o texto vai dizer aqui para nós o seguinte: olha como é que diz o verso 47. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. É interessantíssima a informação que Marcos está dando aqui. Porque esse homem que não tinha nome, que era cego, que era mendigo, que vivia à beira do caminho, que estava à margem da sociedade, que nem estava indo nem vindo, que não fazia parte da elite, nem do povo de Jericó, nem de Jerusalém, era alguém que vivia na sarjeta. Em algum momento da sua história, ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu sobre os feitos, sobre os milagres, sobre os ensinos, sobre as obras do Senhor Jesus, e acendeu no seu coração fé, convicção.
a ponto de quando ele ficou sabendo que Jesus estava ali em Jericó, e uma multidão estava caminhando com ele, e chegou aos seus ouvidos que era Jesus, e ele já tinha informações sobre Jesus, ele pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele clama, ele grita, ele está aos cântaros, porque é uma multidão que vem com o Senhor, e ele está à margem, e ele é pobre, ele é miserável, ele é alguém que ninguém olha para ele, porque, como diz o apresentador Silvio Santos, rico ganha presente, rico tem atenção, rico todo mundo quer abraçar e todo mundo convida para jantar, para almoçar. É fácil demais. Você já viu como o rico ganha presente sem necessidade? Mas as pessoas fazem de tudo para dar um presente a ele, para fazer média. É claro que ela está com segundas intenções, mas a pessoa faz de tudo para fazer ali a média. Agora, quem dá presente para um mendigo, um cego, alguém que está à beira do caminho? Quem é que quer convidar alguém que está na sarjeta, à margem, para um jantar, para um almoço na sua casa? Uma vez eu vi uma cena que mexeu muito comigo, e até hoje está guardado na minha memória. A pessoa pediu uma ajuda numa casa, e aí a empregada foi lá, quando voltou, falou para o dono da casa, né? Olha, tem alguém aí pedindo um prato de comida. E aí a dona da casa disse assim: coloca naquela latinha ali e dá para ele. O dono da casa, eu estava na mesa. O dono da casa disse assim: como é a história? Ele foi lá fora, disse assim: entra aqui, senta aqui na mesa com a gente. A mulher ficou horrorizada. Senta aqui, você vai comer com a gente. Mas não é fácil fazer isso, não é simples. Não é toda hora que você vê isso, não. O pobre, ele não é ouvido. Não se dá atenção para ele. Tem uma música aí antiga, da época de João Mesquita, que dizia assim, que o rico conta piada sem graça e todo mundo ri. O pobre conta piada engraçada e as pessoas não ligam. Bartimeu teve que gritar, que clamar, que ir aos cântaros, para ser ouvido no meio daquela multidão que estava ali com Jesus. Ele clama. Mas a segunda coisa que chama a nossa atenção é que ele clama a Jesus e ele usa uma expressão messiânica. Irmãos, isso aqui é muito sério. Porque enquanto os discípulos do Senhor, que andavam com o Senhor diuturnamente, que fizeram um treinamento, um seminário intensivo com Jesus, tiveram dificuldade de entender que Jesus era o Messias, precisou Jesus falar para eles várias vezes: esse cego, pobre, mendigo, que vivia à beira do caminho, que não participou do círculo nem do colégio apostólico, esse cego, chegou alguma informação lá para ele, e ele encaixou na sua cacholazinha que Jesus de Nazaré, o Nazareno, que disseram aqui, olha, é Jesus de Nazaré que está aí. É Jesus de Nazaré. E ele disse: Jesus de Nazaré é o filho de Davi. Ou seja, ele entendeu que Jesus é o Messias, era o filho de Davi, aquele que era prometido para Israel. Irmãos, os teólogos que andavam com Jesus demoraram a entender isso, e um mendigo, pobre, miserável, cego, entendeu.
creu de coração, acreditou naquela palavra, recebeu a mensagem. Isso deve mexer comigo e com você. Caio Fábio, quando ele tinha plena sanidade espiritual e mental, uma vez ele pregou e ele disse assim, que uma das coisas que lhe angustiava é que ele chegava numa igreja, ou num congresso, ou numa grande cruzada, e ele pregava um sermão com a exegese perfeita, com a homilética intocável, pontos, subpontos, tudo certinho. Ele expunha o texto assim, tirava as pérolas do texto para a igreja e colocava diante dos irmãos a riqueza da palavra de Deus, e o povo estava assim, como que nada estava acontecendo. Nada está acontecendo. Até porque nós já estamos acostumados a ouvir sermão. Nós somos especialistas em ouvir sermão. Se você tem mais de 10 anos de igreja, veja aí quantos sermões você já ouviu. Talvez você já ouviu inúmeros sermões, até sobre o cego de Jericó. E quando eu li o texto, você diz, perdi minha viagem, era melhor ter ficado em casa, porque eu já conheço tudo que vai ser dito aí. E por causa disso, meus irmãos, nós temos dificuldade de apreender e de aprender, de fato, os mistérios de Deus. Aí ele diz que o que deixava ele assim angustiado, muitas vezes, é que na igreja ele pegava a riqueza do texto bíblico e expunha, e o povo não estava nem aí. E muitas vezes numa reunião com autoridades, com pessoas ímpias, ele lia um versículo, trazia uma reflexão de 2, 3 minutos, e as pessoas choravam, e as pessoas se quebrantavam, e as pessoas entendiam muitas vezes o texto assim, de cara. Cuidado, meu querido, porque familiaridade com a palavra de Deus e com o Deus da palavra não significa dizer que você esteja entendendo, ou que você esteja em plena comunhão com Deus, ou que você tenha realmente visão espiritual ou discernimento espiritual de quem é Jesus, do que Ele significa para nós. Talvez um mendigo, talvez uma prostituta lá da esquina, talvez uma pessoa que nunca entrou numa igreja, está tendo mais revelação do que eu e você, porque ela recebe a palavra e ela valoriza aquilo que ela recebe, e você muitas vezes recebe a palavra e está preocupado com outras coisas. Lembra do que aconteceu no texto anterior? Jesus está falando e eles estão preocupados com quem vai assentar à direita ou à esquerda. Jesus está falando e eles estão preocupados com quem vai ser o maior no reino. É assim entre nós, meus irmãos. Às vezes a palavra de Deus está sendo pregada, está sendo exposta, e você está com a mente longe, está preocupado com outras coisas. E a pessoa pobre, miserável, cega, não é religiosa, não é presbiteriana, não é batista, nem assembleana, é um pobre miserável. Ele chega e ele diz assim, eu vim aqui ouvir a palavra de Deus, e aí ele escuta a palavra de Deus, e a palavra de Deus faz diferença na vida dele, porque ele deu atenção. Bartimeu um dia ouviu que Jesus de Nazaré era o filho de Davi, e ele acreditou, veio fé no seu coração. Então ele clama, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha a palavra que ele usa, compaixão. Paixão é sofrimento, dor, e compaixão é padecer com, sofrer com, é se colocar no lugar do outro, é olhar para o outro com esse olhar de que eu estou ali, eu poderia estar ali. Ele está clamando, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, olha para mim. Só o Senhor pode olhar para mim, porque tu és o filho de Davi, tu és o enviado de Deus para nós. Oh, meu querido irmão, minha querida irmã, que nas horas mais tristes da sua vida, você nunca esqueça que existe sim o filho de Davi, que tem compaixão de você. Que o filho de Davi te escuta, te atende, que ele está próximo de você,
que ele vem ao seu encontro. Jesus poderia ter ido por outro caminho para Jerusalém, mas ele passou por aqui, ele veio por aqui. Porque Jesus tinha uma obra para fazer na vida daquele homem. Assim como ele tem uma obra a fazer na vida de cada um de nós. É só nós abrirmos o nosso coração. Aquele mendigo, ele ouviu que era Jesus o Nazareno. A importância do ouvir sobre Jesus, de abrir os ouvidos para esse nome, para essa mensagem preciosa. Ele ouviu que era Jesus e ele pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele não parou. Ele não parou, até porque a condição dele era uma condição difícil. E quando você realmente está necessitado, você não para, enquanto a coisa não resolve. Mas olha o que diz o texto. E muitos o repreendiam. Veja que não foi um, não foi dois, não foram dois. Muitos o repreendiam para que se calasse. Como o ser humano é perverso, meus irmãos. Como nós somos maus por natureza. Como nós muitas vezes somos empecilho para que outra pessoa seja abençoada. Para que outra pessoa tenha um encontro com Cristo, tenha a vida dela mudada, transformada. Nós nos incomodamos com o clamor dos outros, com o sofrimento dos outros, porque não somos nós que estamos ali, porque nós não nos colocamos no lugar dela. Irmão, toda dor é grande para aquele que está sentindo. Para você pode não ser, mas para ele é. Naquela condição que ele estava, tornou-se cego, à beira do caminho, mendigando, não era conhecido nem pelo seu nome. E aí ele vê um vislumbre de esperança, porque aquele sobre o qual ele ouviu falar, que curava, que ressuscitava, que tinha autoridade, que estava fazendo sinais e maravilhas, está passando ali. E ele começa a clamar para que o filho de Davi, o Messias, tenha compaixão dele. As pessoas, ao invés de pegarem o cego e levarem à presença de Jesus, não, elas calem a boca, elas repreendem, elas querem calar aquela pessoa. A multidão muitas vezes é empecilho para aqueles que querem chegar até o Senhor Jesus. Meus irmãos, a gente precisa ter muito cuidado para não estarmos sendo desse tipo aqui. Nós temos que pedir misericórdia a Deus para que a nossa vida ou as nossas atitudes, as nossas ações, palavras, não estejam sendo instrumentos de impedimento das pessoas chegarem até o Senhor Jesus. Você precisa ter cuidado com isso. Veja que eram aqueles que estavam ao redor de Jesus, que estavam com Jesus e estavam sendo exatamente muros ao invés de pontes para que aquele homem chegasse ao Senhor Jesus. Estavam repreendendo e pedindo para que se calasse. Eu vou abrir um parênteses aqui na pregação para dar um exemplo e depois eu volto para o texto. Os irmãos sabem que nós defendemos que as crianças elas devem estar no ambiente de culto. Porque o pacto de Deus é com a família. Essa ideia de separar a família não é bíblica. Pelo contrário, é uma ideia comunista. É só você olhar a história. Essa ideia de separar pais e filhos, de ter uma educação fora do lar, ela não é bíblica. O ponto de vista bíblico é que a educação da criança em todos os níveis, ela tem como base primária o lar da criança, os pais. A família nunca pode ser separada, rasgada, não pode.
Então nós defendemos que as crianças devem ficar no culto. Mas muitas vezes as crianças estão no culto e quando a criança chora ou quando a criança está um pouco assim, mais inquieta, aqueles que estão do lado começam a olhar de uma forma tal que só falta fulminar os pais e a criança. Porque não quer ser incomodado. E com isso, você está agindo exatamente como esses aqui agiram, sendo impedimento para que aquela criança esteja num ambiente de culto, adorando o Senhor junto com os pais. E é preciso a gente ter cuidado com isso. É claro que os pais precisam ter também sabedoria. Se a criança está escandalizando, fazendo zoada, tal, a coisa está insuportável, você leva ela, acalma ela, mas traz de novo e vai acostumando a criança no ambiente de culto, vai acostumando a criança no ambiente de adoração ao Senhor, e nós devemos ajudar os pais. Não está chamando a atenção da criança, bulindo com a criança, brincando. Não, nós devemos estar ajudando os pais, orientando, orando, se colocando à disposição muitas vezes para sair um pouquinho com ela e trazer de volta para um ambiente de culto. Nós não podemos ser entrave para a vida de ninguém de estar na presença do Senhor. Voltando para o texto. Então eles repreendem, pedem para que eles se calem, mas cada vez mais ele gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu fico imaginando os apóstolos ouvindo essa expressão, filho de Davi. E talvez eles dissessem assim: com quem esse cara aprendeu isso? Como é que ele leu a lei e como é que ele chegou a essa interpretação que Jesus de Nazaré é o filho de Davi, é o Messias, é o enviado? Quem foi o doutor, o rabino que explicou isso para ele? Que ensinou isso para ele? Aí diz o texto que parou Jesus e disse. Eu acho isso aqui, meus irmãos, extraordinário, porque Jesus está numa caminhada frenética em direção a Jerusalém. Se você olhar o verso 32, diz que Jesus está indo para Jerusalém, ele está tomando a dianteira, ele está agindo de forma determinada, resoluta. Lucas diz que você podia ver no semblante de Jesus a determinação de ir para Jerusalém. Ele sabe o que aguarda em Jerusalém, mas ele está ainda à frente dos discípulos. E ele tem pressa para chegar. Mas ele ouviu o clamor de um pobre mendigo, de um miserável à beira do caminho e parou. Louvado seja Deus. Porque os homens podem até não querer nos escutar, os homens podem até querer nos calar, os homens podem até querer abafar a nossa voz, os homens podem até querer camuflar a nossa situação, mas o Deus Todo-Poderoso é aquele que para, que dá atenção para mim e você, quando nós clamamos, quando nós suplicamos a Ele, pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua compaixão, Ele para nos ouvir, Ele nos ouve. Como é bom saber disso, meu irmão. Teu pastor pode não lhe ouvir, teus pais podem não lhe ouvir, teus amigos, teu patrão, as pessoas ao seu redor, a sociedade, a elite, as pessoas podem ficar surdas para você, mas o Deus Todo-Poderoso jamais ficará surdo para você. O Deus Todo-Poderoso sempre vai parar para lhe ouvir, sempre vai lhe dar atenção. Quando você clamar por socorro e por misericórdia, Ele para nos ouvir. Louvado seja Deus. Isso deve encher o nosso coração de esperança, irmãos. Porque não interessa a condição que nós estamos, o nome que nós temos, a situação que nós nos encontramos, se é à beira do caminho, se é no caminho, se é num grande posto na sociedade, se é lá na sarjeta, não interessa, o Senhor para nos ouvir. Para Ele não interessa diploma, roupa, lugar, interessa coração quebrantado e contrito. A esse Ele não despreza, diz a palavra de Deus. Jesus parou. E Jesus para. E diz: chamai-o.
Ele dá uma ordem para aquelas pessoas, ele dá uma ordem para os seus discípulos: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, olha como é que diz o texto aqui, meus irmãos: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Eu não sei se é o mesmo grupo, se são as mesmas pessoas, mas com certeza era alguém que estava próximo ali. Eu não sei se isso aqui está sendo dito de forma irônica, eu não sei como isso está sendo colocado, mas o que está sendo colocado aqui para aquele cego, para aquele mendigo, para aquele homem que estava na sarjeta, aquele homem que estava vivendo à margem da sociedade, tenha bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Tenha bom ânimo. O teu clamor foi ouvido. Você está sendo atendido pelo filho de Davi. Ele está chamando você. Levante-se, venha. Oh, meu querido irmão, você já ouviu esse chamado? Alguém já disse isso para você? Essa buzina do céu já tocou nos seus ouvidos? Ou no mais recôndito da sua alma? Levante-se, ele te chama, tenha bom ânimo. Não interessa quem é você, não interessa em que situação você está, não interessa qual a cegueira que tomou conta da sua vida, não interessa a que grau você chegou. O que interessa é que se você clamou por misericórdia, ele está te chamando. Ele tem uma palavra para você, ele tem um chamado para você. Tenha bom ânimo. Não se desespere. Não joga a toalha. Talvez você está me assistindo agora e você esteja desesperado da vida, desenganado da vida, você esteja como Bartimeu. Mas tenha bom ânimo e levante-se, o Senhor te chama, o Senhor tem uma nova história para você. Levante-se. Ah, meus irmãos, quantas pessoas estão precisando desse chamado, dessa palavra do Senhor, dessa palavra do Senhor. Quantas pessoas que estão agora, talvez nos melhores hotéis da nossa cidade, mas que são cegos, mendigos, pobres, miseráveis e nus espiritualmente, que não tem esperança nenhuma, que não tem alegria na vida, não tem prazer de viver, vive na roda do rato, corre, mas não sabe nem por que está correndo, e precisa de alguém, precisa de mim e de você, com essa palavra do Evangelho, dizendo assim: ei, tenha bom ânimo, o Senhor te chama, levante-se, saia dessa, Deus tem uma história nova para você, Deus quer fazer algo diferente na tua vida. Meu querido irmão, não existe crime mais hediondo do que a falta de pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos pregar esse Evangelho todos os dias, porque nós temos pessoas precisando se levantar da sarjeta, do pó, das cinzas, do pecado. Talvez essa pessoa esteja do seu lado todo dia e está precisando de você dizer assim: ei, tenha bom ânimo, levante-se, o meu Jesus te chama. Seja um instrumento de Deus para a salvação e para a mudança de vidas. Seja isso, querido, um portador de boas novas, que para fazer o mal já tem demais, para colocar para baixo já tem demais, para dizer que o cara não vai chegar a lugar nenhum, que o cara não tem solução, que não existe esperança para ele, já tem demais, para dizer para ele calar a boca e morrer, já tem demais.
Mas o Senhor determina para mim e você que estamos aqui, e você que está assistindo, para nós sermos instrumentos de boas novas, lá no nosso trabalho, lá na nossa escola, lá no condomínio, onde nós estamos, nós dizemos assim: olha, eu tenho uma boa notícia para você, é possível você ter bom ânimo, é possível você se levantar, porque Jesus Cristo te chama, Ele te quer perto dEle, Ele tem um plano na sua vida. Faça isso, querido. Faça isso com a sua empregada doméstica. Faça isso com aquela pessoa que está trabalhando para você. Faça isso. Faça isso. Chamaram então o cego dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. É o chamado do Senhor. Bendito chamado. Bendita mensagem que um dia nós ouvimos alguém dizendo para nós: levante-se, tenha bom ânimo, ele te chama. Veja o que aconteceu. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto. Um cego saltar é muita coragem. Está muito animado, está muito feliz. Ele saltou, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Algumas coisas chamam a atenção aqui. Primeiro, ele lançou de si a capa. O que era a capa? Não era a veste. A capa era aquela capa de proteção que ele usava, não só para preservar-se do frio, mas que era também o seu instrumento de dormir. Era a única coisa que ele tinha. E ele está abrindo mão, ele larga aquilo, ele não se prende às coisas, ele abre mão do passado, ele abre mão daquilo que representa a sua história e aquele estado de miséria, ele abre mão, ele deixa para trás, ele lança de si a capa. Isso aqui é emblemático, porque muitos de nós não conseguimos uma mudança na nossa vida, porque nós estamos presos às nossas capas do passado. Aquilo que ainda está impregnado na nossa pele, no nosso corpo. Olha, eu queria ser crente, mas eu não consigo deixar isso, eu não consigo deixar aquilo, eu não consigo parar de fazer isso. Largue essa capa. Largue essa capa da miséria, essa capa da destruição, essa capa do pecado. Largue essa capa em nome de Jesus e venha para o Senhor Jesus. Não interessa o que essa capa representa. Largue, deixe para trás. Largue essa capa e levante-se e venha até o Senhor Jesus com alegria, com postura. Venha ao Senhor Jesus. Você já fez isso, meu querido? Não estou perguntando se você é presbiteriano, não. Não estou perguntando se você é batista ou assembleano. Estou perguntando se você já fez isso aqui, de largar aquilo que definia você, a capa do mendigo, de levantar-se com ousadia, com disposição e ter esse encontro com Jesus. Isso já aconteceu na sua vida? Ou você ainda está preso às reminiscências do passado? Às lembranças, às coisas, aos emblemas, às capas do seu passado. E isso faz com que você continue vivendo uma vida de miséria, mendigando, e não uma vida de príncipe, de filho e de filha de Deus. Ele foi ter com Jesus. Aí, quando ele chega diante de Jesus, Jesus diz assim, perguntou-lhe Jesus: que quereis que eu vos faça? Meus irmãos, há poucos dias eu vi alguém me mandou um vídeo de um pastor brincando com esse texto. Um pastor que gosta de fazer palhaçada e olhar para os textos bíblicos como se fosse objeto de comédia. De que, olha, até Jesus fazia coisas hiláricas, porque Jesus chegou, o cego diante dele, e ele disse: que queres que eu te faça? E aí o cego poderia dizer: uma bengala, Senhor.
Deixa eu dar um conselho para você, meu querido. Brinque com tudo, mas não brinque com a palavra de Deus. Brinque com quem você quiser, mas não brinque com o texto sagrado. Porque a pergunta de Jesus aqui não é palhaçada. A pergunta de Jesus aqui, ela é terapêutica. A pergunta de Jesus aqui é uma pergunta que já vai trabalhando as emoções, a alma desse cego. Ele era cego, mendigo, não tinha nome, vivia à beira do caminho, ninguém lhe ouvia, ninguém lhe dava atenção, ninguém queria saber nada sobre ele. E agora tem alguém dizendo assim: o que é que você quer que eu lhe faça? Tem alguém disposto a ouvir. Essa pergunta de Jesus é terapêutica, é consoladora, é confortadora. Ela já é medicamento para a alma desse homem, porque muitas vezes o que nós precisamos é só que alguém nos escute. Só isso já faz uma diferença muito grande. Muito grande. Só um ouvido. E como eu disse, se uma pessoa engomadinha, bonitinha, já é difícil encontrar alguém para lhe ouvir, imagine um cego, mendigo, miserável que está à beira do caminho. Alguém parar para ouvir ele? Alguém parar e dizer assim: o que você quer que eu lhe faça? Eu estou aqui à sua disposição, eu estou pronto para lhe ouvir. Coloque para fora o que você está sentindo. Irmãos, isso aí a gente estuda no seminário, a gente paga psicologia pelo menos 1 ano e meio. Por que as pessoas vão tanto para o psicólogo? Simplesmente porque elas não têm um ouvido no dia a dia. Eu não estou aqui desprezando o trabalho do psicólogo, não. O psicólogo é um profissional que ele entende daquilo ali, que ele sabe identificar os buracos negros na sua história, ele sabe pegar os pontos ali, os links, e ir trabalhando e fazendo você botar para fora aquilo que está angustiando você. Mas o que eu estou dizendo é que muitas vezes você poderia evitar essa ida lá, se você tivesse um amigo, um irmão, um cônjuge, se você tivesse alguém que pudesse parar e dizer assim: o que você quer que eu lhe faça? Estou aqui para lhe ouvir. Abra o coração, fale. Porque você já viu, existem linhas da psicologia, eu não vou entrar aqui em detalhes, até porque eu não sou psicólogo, mas existem linhas da psicologia que o psicólogo ele só pode lhe ouvir, ele não pode interferir em nada nas suas decisões. Nada, nada, absolutamente nada. Ele vai só lhe ouvir. Só que ele é inteligente, ele foi treinado para isso. Na hora que está faltando o diálogo, a conversa, ou que você está esquecendo determinado ponto importante, você deixou transparecer alguma coisa e escondeu aquilo ali, aí ele faz uma pergunta certeira, que vai puxar de você mais informação. Aí você falou 1 hora, e está marcado aqui. Você terminou, ele disse: olha, nosso horário bateu, próxima sessão, semana que vem. Aí você sai dizendo assim: estou aliviado, que alívio. Eu falei, eu coloquei para fora o que eu estava sentindo. O psicólogo não disse uma palavra, mas você colocou para fora, e você sabe que aquela pessoa é um profissional, que ela não está ali para lhe julgar, que ela não está ali para contar a sua história para outra pessoa, ela lhe ouviu. Isso trouxe cura para você. É por isso que a psicanálise também descobriu, né? Se você colocar a pessoa num divã confortável e você deixar ela falar, deixa ela falar, que você vai descobrir coisas ali que vai ajudar a lidar com aquela pessoa. O que Jesus está fazendo aqui é dizendo: meu filho, meu querido, a multidão não te escuta, os homens dessa cidade não te escutam, mas eu estou aqui para lhe ouvir. Diga o que você quer, fale. Você é importante para mim. Você é importante para mim. Fale o que você quer. Respondeu-lhe o cego: mestre, que eu torne a ver. Ele poderia ter pedido dinheiro,
ele poderia ter pedido uma bengala, ele poderia ter pedido tantas coisas, mas ele acreditava que Jesus tinha poder e autoridade para lhe dar a visão de volta. Meus irmãos, isso aqui deve nos assustar. Porque um homem à beira do caminho, um miserável, à beira do caminho, está tendo mais fé e discernimento espiritual do que os apóstolos, do que os membros do colégio apostólico. Não é emblemático isso aqui? Aqueles que andaram com Jesus não chegaram ainda nesse estágio aqui. Vai demorar um pouquinho para eles chegarem, viu? Os que estavam com Jesus todo o tempo. E esse aqui, ele ouviu falar, ele entendeu, ele creu. E ele disse: Senhor, o que eu quero é que o Senhor faça com que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver. Ele tinha fé. Ele tinha uma fé salvífica, ele tinha uma fé em Cristo como o Messias de Deus, aquele que tinha poder para curar a sua enfermidade. Essa fé surgiu do que ele ouviu a respeito de Jesus, da palavra que chegou no seu coração. Meu querido irmão, não se acostume com o sagrado. Não se acostume com as coisas de Deus. Não pense que porque você leu a Bíblia várias vezes, ou leu 10 livros de teologia sistemática, que você alcançou fé. Não. A fé não vem porque você leu os comentários bíblicos, os manuais de teologia. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É a palavra de Deus que produz fé no nosso coração. É quando nós nos voltamos para o Senhor e inclinamos os nossos ouvidos para ouvir de fato a palavra de Deus, é que essa fé surge no nosso coração. Ele ouviu falar de Jesus e ele acreditou sim que ele era o filho de Davi, o Messias, o enviado. E isso trouxe cura para a sua vida. Jesus diz: vai, a tua fé te salvou. Ele, além de ser curado, ele é salvo. Ele é transformado pelo Senhor. Isso aqui deve chamar muito a nossa atenção e mexer conosco, porque é a mudança de vida desse mendigo. Mas o que o texto diz aqui, concluindo, é interessantíssimo. E imediatamente tornou a ver. Se fosse você, se fosse eu, o que a gente faria agora? Hein? Meu irmão, eu quero ver minha esposa, meus filhos, eu quero ver minha casa, eu quero contemplar as palmeiras de Jericó, as belezas. Eu vou primeiro recuperar o tempo perdido, depois eu sigo Jesus, até porque Jesus estava indo para Jerusalém, e não tinha muita coisa boa lá esperando Jesus não. O que ele fez? E seguia a Jesus estrada fora. Ele não volta para os seus, ele não quer ir falar com mais ninguém, ele quer simplesmente agora dedicar a sua vida àquele que mudou a sua história. Gratidão no coração. E a gratidão dele é expressa nesse discipulado, nesse seguir Jesus. Está vendo aqui agora qual é o propósito de Marcos? Desde o capítulo 8 até o capítulo 10, o tema é discipulado. O que Marcos está colocando aqui? Que um cego mendigo miserável que vivia à beira do caminho, após ser curado, ele se tornou um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, seguindo Jesus estrada afora. Ele foi curado, ele foi liberto, ele foi transformado e ele está consagrando a sua vida ao Senhor Jesus e dizendo: eu sou um discípulo do Senhor. Eu quero concluir essa reflexão com
algumas aplicações para mim e para a sua vida. Primeiro, nunca esqueça, nós também somos mendigos. Nós também somos cegos, pobres, miseráveis e nus. É isso que a palavra de Deus coloca sobre nós. É isso que a palavra revela sobre eu e você. Sem Cristo nós não passamos de cegos, pobres, miseráveis e nus, à beira do caminho, à margem do reino de Deus, à margem das coisas de Deus. Mas louvado seja Deus, que o Senhor olhou para a nossa miserabilidade, o Senhor olhou para quem nós éramos, e o Senhor nos chamou pela sua palavra. O Senhor usou pessoas para chegar para nós e dizer assim: tenha bom ânimo, o Senhor te chama, levante-se, Ele tem uma nova história para você. Eu ouvi isso aqui há muitos anos atrás, em um culto ao ar livre. Eu ouvi o chamado do Senhor. E você? E você? Pobre, cego, miserável, nu, mas o Senhor chama. Segunda coisa, veja a importância da pregação do Evangelho, do verdadeiro Evangelho. Veja a importância de pregarmos a mensagem bíblica, o verdadeiro Evangelho, o verdadeiro conteúdo do Evangelho. Nós não somos chamados para contar piada, para contar historinha, para falar da nossa própria vida. Isso aí você faz em roda de amigo, em almoço, em jantar, aí está certo. Mas nós somos chamados para pregar o verdadeiro Evangelho. E quem é o verdadeiro Evangelho? Jesus Cristo, filho de Davi, o Messias, o único que pode mudar a história da humanidade. O único que pode pegar um homem do pó, no monturo, na sarjeta e colocar ele no meio de príncipes, mudar a sua vida, pegar pobres e miseráveis e transformar em príncipes para a glória do Senhor. A gente olha a história da igreja, meus irmãos, e a história da igreja está repleta de pessoas que veio de baixo e o Senhor coloca em lugares altos. Não só do ponto de vista espiritual, porque espiritualmente falando nós já estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Mas Papai do Céu é tão bom que Ele pega eu e você, os miseráveis, os pobres, aqueles que ninguém dava nada, que nem nome tinha. Papai do Céu pega, trabalha, faz dessa pessoa um vaso novo e usa para a sua glória. Para a sua glória. Foi assim na história. Os grandes líderes na história da igreja não foram aqueles que nasceram em berços 5 estrelas. Foram pessoas simples, humildes. Os grandes plantadores de igreja na história da igreja, pode ler, foram escravos, profissionais, liberais, pobres, homens simples, homens humildes, que ninguém dava nada por ele, e que Jesus pega e transforma e faz uma joia de grande valor. É assim que Deus faz na nossa vida. Mas nós vemos aqui a importância da pregação do Evangelho. Meus irmãos, o Evangelho muda o homem por completo, espiritualmente, socialmente. Olha a história. Olha a história. Veja, meus irmãos, as nações que nasceram com uma base ou num berço protestante, veja o que são essas nações. Veja as nações que nasceram sob a égide do Evangelho e veja como são essas nações desenvolvidas. Desenvolvidas. Porque o Senhor, quando nos transforma, Ele nos transforma por inteiro. Ele nos dá dignidade. Ele muda a nossa vida. A pregação do Evangelho. Prega o Evangelho, querido. Ensine o Evangelho. Por favor, deixa eu dizer uma coisa para você. Vocês sabem muito bem que quando é para falar sobre isso, eu falo. E eu não tenho nenhum problema de falar. Mas deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui para você. Meu querido, a solução para o Brasil não está na política. Não está na política.
A solução para o Brasil está no Evangelho de Jesus Cristo. É quando Jesus Cristo for de fato o Senhor dessa nação, é que nós vamos ter políticos, nós vamos ter homens, nós vamos ter partidos, nós vamos ter uma sociedade que será mudada por causa do Evangelho de Jesus Cristo. A nossa tarefa é pregar esse Evangelho e ver vidas transformadas. Daí, meu amado irmão, você tem que orar pelas autoridades, seja ela de esquerda, seja de direita. Você tem que orar, você tem que interceder, você tem que pedir para o Senhor converter aquele coração, transformar aquela vida, para que a luz do Evangelho chegando, aí sim, a mudança, a transformação. Não sendo o Evangelho, meu irmão, é só verniz, é só capa. É só capa. A outra coisa, a outra lição, só reforçando, não seja impedimento para que alguém chegue diante do Senhor. Olhe para a sua vida, olhe para a sua história, olhe para as suas palavras, olhe para as suas posições, olhe para as suas postagens nas redes sociais. Olhe para você e veja se você não está sendo instrumento de impedimento para que alguém chegue a Cristo. Você pode dizer assim, mas eu nunca disse para ninguém assim, cale-se, fique no seu canto. Mas talvez o seu mau testemunho esteja fazendo isso, colocando alguém bem distante do Senhor Jesus. Cuidado, meu irmão. Você tem que ser a ponte que vai lá e diz, olha, o Senhor te chama, o Senhor tem um plano na sua vida, levante-se. Agora, se você tem algum impedimento na sua vida, meu irmão, não vai funcionar. Não vai funcionar. Você precisa pedir a Deus, Senhor, me ajuda a ser um instrumento do Senhor na vida das pessoas. Irmãos, eu não sei se eu já falei isso aqui, depois de 10 anos no mesmo lugar, você já não lembra mais das ilustrações, mas eu vou contar, essa não é uma ilustração, é uma história real. Talvez uma das maiores honras do meu ministério foi ter conhecido o Dr. Russell Shedd. Que homem de Deus, que homem extraordinário. O Dr. Russell Shedd passou 4 dias na minha casa, na terça-feira, quando era para ele ir embora, nós choramos, todos nós choramos, com saudade daquele homem de Deus. Um homem que influenciou gerações do nosso país, um dos maiores teólogos do mundo, um homem simples, humilde. Os irmãos sabem que em 2013, nós trouxemos para cá o Dr. Shedd e o pastor Hernandes, os dois, aqui, para um culto aqui na nossa igreja, para um trabalho. E eu tinha colocado os dois no avião e tinha trazido, e o Dr. Shedd pediu para vir na sexta-feira, que era para ouvir o pastor Hernandes pregar. Quando eu conversei com ele, ele disse, o Hernandes vai pregar? Vai. Então, irmão, eu queria ouvir o Hernandes, faz quase 10 anos que eu não escuto o pastor Hernandes pessoalmente, eu queria ouvir ele, e eu coloquei ele no avião, veio, e ele ouviu o pastor Hernandes aqui na sexta-feira. Na sexta-feira, quem estava aqui lembra, tinha gente aqui no salão, aqui de lado, essas ruas ficaram tomadas de carro, né, Tiagão? Foi gente de todo canto. Gente de todo canto, até porque pastor Hernandes na televisão, conhecido e tal. O Dr. Shedd já é de uma geração mais antiga. E aí, quando foi no outro dia, no café da manhã, era com o Dr. Shedd, o pastor Hernandes foi embora, no outro dia, não tinha 50 pessoas aqui no café da manhã. Eu fiquei envergonhado. E eu disse, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? Que besteira eu fiz? Eu não deveria ter trazido os dois assim. Tomamos o café, ele chegou para mim e disse assim, fique triste não, meu filho. Fique triste não, vamos tomar o café. Ele viu que eu estava meio constrangido. Nós fomos para casa almoçar, e ele deu um cochilo. Quando ele acordou, e eu pensando no culto da noite, né, eu disse, meu Deus do céu, que coisa, que decepção. Aí, quando ele acordou, ele me chamou e disse, pastor Diogo, vamos orar, irmão, para a gente poder ir para o culto? Eu disse, sim, pastor, vamos orar. E nós fomos orar, nós dois. E 2 coisas marcou a minha vida naquela oração do Dr. Shedd. Dr. Russell Shedd, eu tinha até medo de orar perto dele. Se vai que eu oro errado aqui alguma coisa.
Eu deixei ele orar, eu digo, eu vou orar em espírito. O senhor fala que eu só diga amém. E ele, ali, de joelhos dobrados, ele orou dizendo assim: Senhor, não permita que eu seja um instrumento para o mal na igreja do pastor Diogo. Que eu seja um instrumento de bênção. Que o Senhor me use para a tua glória. Que eu não cause divisão. Que eu não deixe nenhum problema para o pastor. Porque eu vou embora, Senhor. O pastor vai ficar aí, eu cá comigo, amém, Jesus. Oh, maravilha. Eu concordo aí, essa oração aí eu concordo. Que eu seja bênção. Ah, se todo pastor pensasse assim e orasse assim. E a segunda coisa que eu vi aquele homem de Deus orar. Ele disse assim: Senhor, e chorando, Senhor, me perdoa, porque eu não estou conseguindo atrair mais pessoas para Ti. Eu te louvo pela vida do reverendo Hernandes. O Senhor tem usado ele como instrumento poderoso. Glória seja dado o teu nome. Mas, Senhor, se está acontecendo alguma coisa comigo, me perdoa. Se tem algum pecado na minha vida, me revela. E eu fiquei ali do lado, eu digo, meu Deus do céu. 60 anos de ministério. Consideradíssimo. Consideradíssimo. Ele está orando diante de Deus, pedindo perdão a Deus, porque ele pode estar sendo algum empecilho para que pessoas venham ouvir a palavra. E ele está pedindo para o Senhor trabalhar o seu coração e revelar se tem alguma coisa. E nós oramos. E quando a gente saiu dali, que a gente entrou aqui nessa rua, tinha mais gente do que na sexta-feira. Porque juntou os batistas que não tinham vindo na sexta, que vieram ver o Dr. Rochede, assembleano, e foi uma festa. Mas aquilo ficou na minha mente: Senhor, será que eu estou sendo impedimento para que as pessoas cheguem a Ti? Você já fez essa oração, querido? Você já pensou isso em algum momento na sua vida? As suas palavras, como eu disse, as suas postagens, o seu comportamento, sua maneira de ser, como é que você se comporta no trânsito, como é que você vê a vida. Será que se você saísse hoje do ambiente de trabalho que você está, você deixou lá a marca do Evangelho, o nome de Cristo? As pessoas vão lembrar de você como um crente, um discípulo do Senhor? Será? Pense nisso, meu irmão. Eu não estou jogando peso sobre você, não. Eu estou pregando para você e estou pregando para mim. A palavra que está cortando para você, corta para mim. A gente precisa sair daqui nesta noite dizendo: Senhor, eu quero ser instrumento do Senhor para que mais mendigos, mais cegos espirituais, mais pessoas venham te conhecer. Eu quero produzir frutos para a tua glória. Eu quero ser instrumento do Senhor. A Associação Billy Graham chegou à conclusão que apenas 5% dos crentes dão fruto. 5%. 95% dos crentes são estéreis, não dão fruto. Se isso fosse um fenômeno biológico, a raça estava em extinção em pouco tempo. Eu pergunto: você tem dado fruto, querido, no reino de Deus? Há muitos mendigos do seu lado. Não pense diferente, não. Talvez o seu médico, com todo luxo, seja um mendigo. Talvez o seu professor da universidade seja um mendigo. Aquela pessoa tão bonita, tão bem arrumada, tão rica que você conhece, se não tiver Jesus, não passa de um mendigo, pobre, miserável e nu, que precisa do Evangelho. E quem vai levar? Eu e você. Eu e você. Vamos ficar de pé? Dá para a gente cantar o cântico, Renato?